Esse aqui é um macromodelo do dente 23, ou seja, do canino superior esquerdo. O canino é o primeiro dente dessa série de vídeos que eu estou fazendo que vai apresentar cúspide. E o que é a cúspide? Essa estrutura em forma de pirâmide, certo? E ela tem desde o canino até os molares, então já se acostumem. Ela vai ter, a cúspide tem as vertentes, né? Que vocês ainda lembram de geometria do cursinho, eu acho. Vertentes e arestas, que são essas estruturas que separam as vertentes aqui, ó. Certo? A gente tem as vertentes triturantes, que no caso vão ser as vertentes do lado de dentro do dente, e as vertentes lisas, que vão estar nas faces livres dos dentes. As triturantes e as lisas são separadas pela aresta longitudinal, que é essa daqui. E as outras são as arestas transversais, certo? Mas para o canino é importante lembrar da aresta longitudinal, mesial e distal. A coroa do canino é a mais longa de todas. E na vestibular ele exibe esse contorno pentagonal justamente pela presença da cúspide aqui na borda incisal. E o segmento mesial da aresta longitudinal, ele é um pouquinho mais curto e menos inclinado do que o segmento de aresta longitudinal distal, né? Então, por ser a aresta longitudinal distal um pouquinho mais longa, esse ângulo disto incisal é mais arredondado do que o mésio incisal, certo? E também é mais deslocado para a cervical. Então, a parede distal, a face distal do canino, forma com a raiz um ângulo, né, menor, né, um ângulo mais agudo, mais fechadinho do que a parede distal, do que a mesial, que é quase plana, como vocês podem ver. A área que esses dentes vão fazer contato também estão em níveis diferentes. Então, a distal vai fazer o contato mais próximo do terço médio do que a mesial, que está mais perto aqui da incisal, certo? E olhando aqui a face vestibular, a gente vê que do vértice, né, da cúspide, da pontinha da cúspide até o colo, você vê que tem uma elevação na face vestibular. Isso aqui seria uma crista. Essa elevação maior aqui da face vestibular. Nesse sentido, eu não estou falando da bossa. A bossa está aqui na cervical. Eu estou falando dessa elevação que vai desde a ponta da cúspide até a cervical no sentido, né, no sentido vertical do dente. É uma crista. Em cada lado da crista, a gente tem esses sulquinhos mais rasos, que são os lobos de desenvolvimento. Então, a gente pode ver que no canino o lobo central é o mais proeminente de todos. A cúspide, ela está alinhada com o longo eixo do dente. Então, o eixo da cúspide passa pelo eixo da raiz. E vocês vão notar que a face vestibular ela é bastante convexa. E vendo aqui por incisal, vocês podem ver que esse contorno ele é bastante convexo, mas a metade distal do dente ela é mais convexa ainda e mais projetada para vestibular do que a metade distal do dente. Então ele é mais gordinho na mesial, por assim dizer. Na lingual, a silhueta da vestibular é mais ou menos a mesma, só que é mais estreitinha, principalmente aqui na cervical, é bastante estrangulado. O símbolo do canino superior é muito pronunciado.
tá? Bastante mesmo. E as cristas marginais também, mas o símbolo do superior normalmente é extremamente pronunciado. E pode ter forame cego. As faces de contato do canino também são bastante convexas. O canino superior ele é um dente que é todo redondinho, né? Todo convexo. Só que a face mesial ela é um pouquinho mais plana do que a distal, em razão do segmento distal da aresta longitudinal ser um pouquinho maior. E a raiz, ela é cônica, né? Tem uma forminha de cone, e ela é longa e reta e não é muito desviada para distal. E agora aqui com o macromodelo do dente 33. Bom, se eu falei para vocês que o canino superior ele é todo gordinho, o canino inferior ele é um pouquinho mais magrinho, né? Então a coroa é um pouquinho mais estreitinha. Aqui na vestibular a face dele é bastante convexa, né? E não tem aquela crista cérvico-incisal que tem no superior. Então você não tem aquela saliência que deixa muito evidente os sulcos de desenvolvimento que nem no superior. A bordinha mesial é mais alta do que a distal, como vocês podem ver aqui. Ela é mais retinha e ela continua alinhada com essa superfície mesial daqui. Então, que nem o canino, vocês podem ver que a mesial é um pouquinho mais retilínea do que a distal, em razão da mesma coisa, do mesmo segmento distal da crista longitudinal, né, da aresta longitudinal. Como o dente é mais magrinho, essa convergência tão grande da mesial e da distal para a cervical já não é tão acentuada quanto superior, né? Não é tão estrangulado, como vocês podem comparar aqui um com o outro, né? Vocês podem ver que a curvinha da linha cervical aqui, ela é mais acentuada no superior do que no inferior, né? E ao contrário do canino superior, no canino inferior, o cíngulo e as cristas marginais já não são tão pronunciados assim. Isso ajuda muito a diferenciar o que é canino superior do que é canino inferior. E a fossa lingual dele é bem pouquinho escavada em relação ao superior. Então, a face lingual entrega muito, qualquer qual. Aqui virar para vocês verem. Esse é o superior, esse é o inferior. Um não tem praticamente nada a ver com o outro olhando por lingual.